Essa aqui é a segunda parte sobre as novidades e as imagens e até mesmo vídeos que saíram na live que aconteceu nessa segunda-feira sobre Hanyo no Yashahime. Então, se você não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui no card para vocês, porque naquela parte eu falo bastante sobre o que acontece entre Kirin-maru, Sesshomaru, o que aconteceu com a Gomi, com o Inuyasha, e nesta parte agora eu vou me concentrar muito mais em falar sobre os próximos episódios, principalmente episódio 15, episódio 16. Então isso aqui serve também como uma análise da prévia do episódio 15, junto com outras informações da live, tá bom? Olá, meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e eu já fiz uma introdução que descreve tudo que eu vou falar aqui, então eu não vou repetir. Mas desde já eu vou pedir para vocês deixarem o like para dar uma força pro canal. Então primeiro eu quero agradecer o pessoal da Inuyasha Downs que andou legendando aí os vídeos que saíram na live. Pedir desculpa se algum trovão aparecer no fundo do áudio, porque tá chovendo aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma diferente, então eu não vou abordar exatamente a ordem como a gente teve algumas informações. Eu vou falar sobre os personagens e o que eu acredito que eles queiram dizer em algumas cenas que eles apareceram. Eu vou resumir porque as informações são muito conexas ao vídeo anterior, onde eu já falei sobre Kirin-maru estar atrás do Inuyasha, e eu vou falar disso aqui para responder um tweet, justamente um tweet da Por Raquel. Ela questionou a respeito dos outros Mei Yokais, se talvez o Kirin-maru poderia ter matado eles. E, bom, teoricamente, se a gente pensar que Kirin-maru está atrás dos Hanyos, dos Mei Yokais, tanto que ele muito provavelmente foi atrás do Inuyasha, como eu comento no vídeo da parte 1 dessa live, talvez ele tenha ido atrás do Jinenji, da própria Shiori, o que eu acharia legal, não porque eu quero que eles morram, mas porque eu gostaria que eles fossem lembrados e citados aqui na série. Mas eu acho que se a gente pensar de um ponto de vista de potencial, talvez ele não dê muita bola para outros Hanyos, outros Mei Yokais, porque não é tão raro assim quanto o anime faz parecer, né? A gente conheceu vários deles, o próprio Naraki era um. Eu acho que justamente talvez ele esteja mais preocupado com os Mei Yokais descendentes do Touga, que era um yokai que estava no mesmo nível que ele, e agora nós temos o Sesshomaru, que meio que assumiu esse posto. Então acho que ele está muito mais preocupado com esses Mei Yokais aí. Então quem tem a descendência do Touga, e agora as filhas do Sesshomaru, por ter, obviamente, o sangue dele. E bom, a gente vê justamente que o Sesshomaru, vocês vão ver aí as imagens passando, ele está com as pérolas tanto prata quanto dourada, e eu já tinha comentado na análise do episódio 10, e justamente a Jouka, ela deixa bem subentendido ali que o Sesshomaru roubou essas pérolas dela, e pra mim isso tava super claro, eu comento disso, tanto que a thumb do vídeo é justamente sobre isso. E a gente vê, dentre as imagens da prévia do episódio 15 agora, que a Jouka vai aparecer ali junto com a Zero. Não sei o que elas estão fazendo juntas, mas obviamente é uma imagem do passado, provavelmente quando Sesshomaru roubou as pérolas que ela possuía. Então, ele roubou as pérolas dela para ali colocar nos olhos das filhas dele, que é o que ele faz numa cena muito fofinha dele se ajoelhando para elas, um momento muito raro, e foi bem legal de ver isso. Inclusive, outra cena muito legal, mas que é bem rápida ali, que a gente vê numa espécie de sketchbook, é justamente ele lutando com as gêmeas no colo. Então acredito que em algum momento ele precisou defender elas, seja da Jouka, da Zero ou do próprio Kirin-maru, antes de fazer com que elas ficassem efetivamente protegidas ali, graças à barreira do nosso querido Jaken. A gente descobre que quem cria a barreira que protege elas, que eu já comentei num vídeo sobre a sinopses, que eu vou deixar aqui no card, é justamente que existe uma barreira protegendo as Mei Yokais filhas de Sesshomaru de serem provavelmente atacadas ali por Kirin-maru. Talvez um dos motivos pelos quais ele nunca foi atrás delas, e agora as 4 grandes ameaças estão se deparando e enfrentando elas. Mas o que eu acho interessante de perceber aqui é que não só a barreira, mas ele se preocupou em dar ali alguma forma de maior poder, um power-up para elas com as pérolas. Então assim, ele teve toda uma preocupação de garantir que elas ficassem bem, ao mesmo tempo que elas ficariam longe dele. E aí algumas pessoas perguntaram, nossa, mas por que largar as meninas na floresta? E bom, a gente percebe justamente uma imagem que foi o Twitter Cria Narako, e ela questiona justamente sobre uma imagem onde aparentemente o Sesshomaru estaria no mesmo palácio onde a mãe dele, que é conhecida pelo fandom, mas isso não é o nome oficial, tá gente, como Inukimi,
morava. Então as pessoas começaram a se questionar, poxa, ele foi até ela. E aparentemente é o mesmo palácio mesmo, gente, não vou negar, eu acho que existe uma grande possibilidade, mas algumas pessoas teorizam que talvez ela... quando eu falo algumas pessoas, gente, é porque eu não lembro, tá? Onde foi que eu vi isso? Eu li assim de relance, a página atualizou e eu não salvei. Então, se alguém sabe de onde veio essa teoria, pode comentar aí, por favor, tá? Não é por maldade, não. É que eu realmente às vezes me perco. Mas algumas pessoas começaram a teorizar que talvez ele tenha levado as gêmeas, ou pelo menos tentado levar até ela para ver se ela criava as filhas. E sinceramente eu acho que não. Acho que até talvez ele possa ter tentado conversar com ela, mas a gente viu que ela não era exatamente uma super mãezona protetora, né? Então, eu não sei nem se ele se sentiria muito à vontade em deixar as filhas dele com ela. Mas, caso em algum momento isso tenha acontecido, a gente já sabe que ela acabou não ficando com as gêmeas. O que eu acho mais provável é que quando ele soube da vinda de Kirin-Maru, do despertar de Kirin-Maru, ele foi atrás da mãe dele para saber de informações. Afinal, gente, Kirin-Maru, Toga, a própria mãe do Sesshomaru são yokais muito antigos e muito poderosos, de uma espécie de realeza. Então é natural que ele, talvez preocupado com a segurança das filhas, tenha ido até ela para saber talvez um método para derrotar Kirin-Maru. Até porque, sejamos honestos, se fosse tão fácil derrotar o Kirin-Maru, ele teria feito isso há muito tempo. Deve existir algo que o impede, algo que faz com que ele simplesmente não possa. Talvez o próprio equilíbrio ali, né? Então precisa haver um grande yokai do leste, do oeste, então ele não pode matar o Kirin-Maru para não criar uma desordem, um caos. Inclusive isso seria uma boa trama para uma segunda temporada, né? Kirin-Maru morre e aí desencadeia um caos, desequilíbrio universal, assim. Sunrise me contrata. Voltando aqui, então eu acho que seria muito mais fácil ele buscar alguma informação com ela sobre isso, então é o que eu acho que aconteceu, tá? Uma coisa que pra mim tá clara e ao mesmo tempo confusa é que na sinopse do episódio 15 é dito que a gente vai ter dois momentos, que é 18 anos atrás e 14 anos atrás. 18 anos atrás algo aconteceu e aí houve um pulo no tempo para 14 anos atrás, que é quando as gêmeas e a Moroha nasceram. O que eu acredito que aconteça é justamente que há 18 anos atrás eles tiveram notícia sobre Kirin-Maru. Talvez a profecia tenha se revelado para Kirin-Maru um tempo antes das meninas nascerem, então ele já se tornou, digamos, uma ameaça ali 18 anos atrás, mas ele só efetivamente veio atrás das meninas aos 14 anos. Então talvez nesse meio tempo de 4 anos, tanto o Sesshomaru quanto o Inuyasha e os demais moveram esforços ali para tentar garantir que quando as suas filhas nascessem, e é claro que ninguém estava grávido ali, mas tinha uma profecia, então estou deduzindo. Então é claro que isso ia acontecer em algum momento, então eles tentaram ali se resguardar para garantir que elas ficariam bem. Então eu falo dessa questão dos 18 anos porque a gente vê justamente que o Riko foi atrás da Agome e ele diz que ele a conhece, embora ela não saiba quem ele é, né? Ela diz ali, ela questiona se eles já se conhecem. E justamente o que eu acredito é que ele não a conhece pessoalmente, mas ele conhece a fama da Agome, como a grande sacerdotisa que destruiu a Joia de Quatro Almas, que derrotou o Narak, e que por isso o Riko talvez tenha ouvido falar dela, e sabendo que ela era ali casada, digamos assim, com o Inuyasha, que é descendente do Toga, ele resolveu alertá-la a respeito da vinda de Kirin-Maru. Por que isso? Porque pelo que a gente teve de informações anteriores, e aí vocês voltam nos vídeos anteriores do canal, a gente sabe que o Riko provavelmente é um Hanyo, provável filho de Kirin-Maru, e que ele não tá ali querendo muito ajudar o Kirin-Maru. Pelo contrário, ele quer prejudicar. Então eu acredito que o Riko possa assim ter ido avisar a Agome nesses 18 anos antes, olha, existe uma ameaça, porque ele diz que vai haver uma catástrofe nunca antes vista na Terra, estava alertando sobre Kirin-Maru e sobre o que poderia acontecer. Tanto que a gente vê também nessas imagens que o Riko vai até o Hosenki para pegar uma pérola verde, que é a pérola que está ali com o Jubei, e talvez tenha sido justamente ele quem deu a ideia para que a Agome, o Sesshomaru, enfim, utilizassem a pérola para aumentar os poderes da Toa, da Setsuna quando elas nascessem, algo nesse sentido. Não tenho certeza porque a gente sabe que a Moroha não herdou a pérola dela. Tô jogando aí pra vocês umas dúvidas, umas teorias do que eu andei observando. Mas eu acho que o Riko, ele tá fazendo, digamos, um papel ali de agente duplo. Ele entrega informações tanto pra Agome, quanto ele também entrega pra Kirin-Maru, porque afinal a gente sabe que as 4 grandes ameaças também têm pérolas. Eu acho que ele jogou meio ali dos dois lados, criando
toda essa treta, porque ele quer realmente que Sesshomaru e Kirinmaru se enfrentem e se destruam. É o que eu acho. Inclusive a gente vê uma cena, que na verdade não é uma cena, mas a gente ouve um áudio, onde primeiro a Zero diz que as filhas de Sesshomaru nasceram, 2 gêmeas meio yokai. Em seguida a gente tem a voz da Agome dizendo, ele irá... E aí tem um silêncio, não se ouve o que ela diz, mas acredita que seja matar a minha filha. E eu acredito que seja justamente a Agome questionando ou ao Sesshomaru, que conhece Kirinmaru, ou ela questionando ao próprio Riko, caso ele realmente tenha ido contar para ela sobre a ameaça de Kirinmaru. E por fim, mas nem um pouco menos importante, a gente vê a Moroha bastante irritada por ser chamada de meio yokai ali. Ela parece estar bem exausta disso, porque ela deve ter ouvido isso muito durante a vida dela, né? Embora ela não seja exatamente uma meio yokai, ela é uma Shi-Hanyo, mas ela parece ali estar bem irritada com isso, e a gente descobre um pouquinho sobre a mestra dela, que é Yaoaragi. E aí o fandom também enlouqueceu por perceber que ela tem algumas semelhanças com as vestes dos yokai lobo, principalmente ela possui uma cauda. Então é muito característico que yokais lobos tenham ali as orelhas pontudas e um rabo de lobo, e é o que Yaoaragi apresenta pra gente. Bom, algumas considerações. Eu tô muito feliz porque a gente parece ter de alguma forma pelo menos passado muito perto da nossa teoria. Não foi o Kuga que treinou ali a Moroha, mas foi uma yokai lobo. Mas a gente vê justamente que a Yaoaragi, ela era viciada em jogos, ela jogava bastante com o Jubei, então por isso que ela acabou contraindo uma dívida. Eu acho que sim, o Jubei tinha uma certa malícia em ter algo para cobrar da Yaoaragi, então ele queria justamente ter a Moroha sob seu controle. Eu acredito que foi ele quem sugeriu para que ela pagasse a dívida dela, ela acabasse dando a Moroha para prestar serviços para o Jubei, então eu acho que foi isso mesmo. Não vou comentar aqui, mas quem quiser ver o vídeo da análise da segunda abertura. Porém, o passado da Moroha no episódio 16 para o episódio 17, a gente tem uma imagem de Konton e atrás dele, com um olhar um pouco desagradável, digamos assim, está Yaoaragi. Eu acredito que Yaoaragi vai ser morta por Konton ali na frente da Moroha no episódio 17, porque a gente sabe que o episódio 16 vai contar o passado da Moroha e o 17 vai ser justamente uma armadilha criada pelas 2 ameaças restantes. Então eu acho que nessa armadilha, de alguma forma, a mestra da Moroha vai interferir, vai acabar sendo morta, vai despertar a ira dela. Então vai ser um backstory bem legal para a personagem, mas vai ser um momento muito triste. É o que eu concluo dessas imagens. Bom, pessoal, é isso. O que faltava eu falar que eu não tinha falado no vídeo anterior. Quero agradecer todo mundo que está dando uma força, que me enviou as informações, pessoal da Inuyasha Downs, que fez a legenda dos vídeos. Muito obrigado mesmo, e a gente continua aí. Estou muito empolgado com esse rumo que o anime está tomando, e aguardem que vai ter mais novidade ainda. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos, hein? É muito importante isso para os vídeos continuarem podendo ser vistos pelas outras pessoas. Então vamos ajudar aí. Grande abraço, até mais!